Olá, eu sou o professor Marconi, seja bem-vindo a mais uma aula. Ainda estamos na unidade temática dos números, falando das operações básicas, e o que nós vamos ver na aula de hoje é a técnica de nós realizarmos a operação de adição. Então vou realizar alguns exemplos para que a gente possa se apropriar da técnica. E o importante é que a gente compreenda os fundamentos da técnica. O que justifica nós utilizarmos essa técnica? Por que ela é válida? São os comentários que eu vou fazer na nossa aula de hoje. A primeira operação que eu quero fazer é a soma desses dois números aqui, 27 e 35. É interessante que a gente exercite a nossa capacidade de realizar cálculos mentais, mesmo que a gente conheça a técnica. Então, uma dica para que a gente consiga realizar essa operação aqui mentalmente é decompor cada um desses números aqui. Pensar nas dezenas e nas unidades separadamente e da mesma forma fazer o mesmo com o número 35. Então, se você quiser realizar o cálculo mental dessa operação, vou dar apenas uma dica, uma sugestão. Você pode pensar no número 27 como sendo 20 mais 7. E você pode pensar no número 35 como sendo 30 mais 5, ok? Então, na verdade, a soma que nós precisamos fazer, que é 27 mais 35, pode ser traduzida nessa outra soma aqui, 20 mais 7 mais 30 mais 5. Isso tudo aqui você está fazendo mentalmente, né? Estou só destrinchando a sua maneira de pensar. E aí é mais fácil nós associarmos o 20 com o 30 e depois o 7 com o 5. Se eu somo 20 com 30, mentalmente, 50. Se eu somo 7 com 5, 12. Então, a minha soma que antes era 27 mais 35, ela se transformou em 50 mais 2. Se você está observando a operação nesse ponto aqui e ainda não consegue chegar no resultado, você ainda pode decompor o número 12 também, em 10 mais 2. Então você vai fazer 50 mais 10, 60, mais 2, 62, que vai ser o resultado dessa nossa operação aqui. Isso aqui é apenas uma dica para você exercitar o cálculo mental. Vamos ver agora a técnica associada à nossa operação de adição. Então, o primeiro passo é a gente colocar os números numa estrutura adequada para que nós consigamos realizar essa operação. Que estrutura é essa? Nós devemos colocar as mesmas ordens alinhadas de cada um dos dois números. O que eu quero dizer com isso? Se eu escrevi o número 27 aqui, eu vou escrever o número 35 embaixo dele e vou alinhar unidade com unidade, dezena com dezena. Então, o 5 é o algarismo que está na ordem das unidades do número 35. Ele vai ficar embaixo do número 7. E o 3, na ordem das dezenas, ele vai ficar embaixo do número 2. E aí, como que a gente procede para realizar esta operação? A gente tem que pensar na soma em cada uma das ordens separadamente. Então, eu tenho que pensar aqui na ordem das unidades e pensar na ordem das dezenas separadamente. Eu vou somar estas 7 unidades com estas 5 unidades e na sequência eu vou continuar falando os passos que a gente deve seguir. Então o primeiro ponto é isso. Nós vamos estruturar os números dessa forma
E nós vamos começar a nossa operação pela menor ordem, que é a ordem das unidades. Então eu vou somar o 7 com o 5. O resultado dessa soma é 12. Ela já havia até sido apontada aqui, né? 7 mais 5, 12. Fato é que eu não posso colocar o número 12 como resultado aqui ocupando a ordem das unidades. Se nós nos recordarmos de uma conversa que tivemos em uma aula anterior, a gente vai se lembrar que cada ordem comporta os números de 0 até 9. Quando eu chego na quantidade de 10 daquela ordem, seja ela qual for, eu tenho que pegar esses 10, agrupá-los e passar para a ordem superior, valendo 1. Por exemplo, 10 unidades vale uma dezena. Então eu retiro 10 unidades da ordem das unidades, passo para a ordem das dezenas e chega na ordem das dezenas valendo uma dezena. Se eu tiver 10 dezenas, eu vou agrupar essas 10 dezenas e vou passar para a ordem superior valendo 1, uma centena. Então, eu não posso pegar esse número 12 e colocar aqui como resultado da operação realizada na ordem das unidades. Então, eu tenho que pegar 10 dessas 12 unidades e passar para a ordem superior, que é a ordem das dezenas. Se o meu resultado é 12 e eu vou retirar 10, quantas unidades sobrarão? Apenas 2 unidades. E essas 10 unidades vão passar para a ordem das dezenas, valendo uma dezena. E esse 1 eu vou indicar aqui, ó, acima do primeiro número que está estruturado aqui na nossa operação. Então eu tirei 10 unidades desse resultado aqui que era 12 e peguei essas 10 unidades, transformei em uma dezena e posicionei o número 1 aqui em cima da ordem das dezenas. E agora eu vou realizar a operação de soma desses 3 números aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Chegando, portanto, ao resultado que nós já conhecíamos para essa operação de soma. Então, o mecanismo da operação de soma, ele vai se resumir nesse princípio de nós somarmos os algarismos pertencentes às mesmas ordens. Esse é o primeiro ponto. Sempre que nós ultrapassarmos a quantidade de 10 em cada ordem, nós vamos retirar 10 daquela ordem e passar para a ordem superior, valendo 1. Esse é o princípio que nós precisamos utilizar em todas as operações de soma que nós vamos fazer, independente da quantidade de ordens dos números envolvidos na nossa operação. Vou fazer mais alguns exemplos aqui para que a gente possa clarear as nossas ideias sobre esses pontos que eu comentei. Então, eu quero realizar essa seguinte operação aqui, ó. 729 mais 584. Posicionei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Vou iniciar a minha operação pela menor ordem, que é a ordem das unidades. Então, vou somar aqui 9 mais 4. 9 mais 4, 13 unidades. Retomando o raciocínio anterior, essas 13 unidades não podem ser escritas na ordem das unidades. Eu vou deixar apenas 3 e vou pegar as 10 restantes e passar para a ordem superior, valendo 1. Aí aqui eu vou realizar a soma na ordem das dezenas. 1 mais 2, 3, mais 8, 11. De novo, me deparei com o problema de ter ultrapassado a quantidade de 9.
Então, dessas 11, eu deixo uma dezena aqui e vou pegar 10 dezenas e vou passar para a ordem superior. E essas 10 dezenas valem uma centena. Então, vou colocar esse número 1 aqui em cima da ordem das centenas. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. De novo, está acontecendo a mesma coisa. Dessas 13 centenas, eu vou colocar 3 aqui. E você pode, nesse momento, falar como que eu vou continuar se os números acabaram. Você pode colocar um 0 aqui, para você manter o seu padrão e não se perder nas suas operações. Essa ordem aqui é a ordem das unidades de milhar. Então, eu estou deixando 3 centenas aqui, estou pegando 10 dessas centenas e passando para a ordem superior, valendo uma unidade de milhar. E aqui eu realizo a soma. 1 mais 0, 1, mais 0, 1. Então, o resultado final da soma de 729 com 584 é 1.313. Ok? E, por fim, vou fazer mais um exemplo para que a gente possa reforçar ainda mais as ideias por trás desta operação. Então, o nosso terceiro exemplo. Vamos lá, realizando as coisas seguindo as regras que nós precisamos seguir. Vou somar 9 com 1, 10. Então, se são 10 unidades, eu vou pegar essas 10 unidades e vou passar para a ordem superior. Então, vão sobrar quantas unidades aqui? Nenhuma. 0 unidades. Porque eu peguei as 10 e passei para a ordem superior como uma dezena. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. 12 dezenas. Eu deixo 2 aqui, passo 10 para a ordem superior valendo uma centena. 1 mais 3, 4. Mais 7, 11. Deixo uma centena aqui, pego 10 centenas, passo para a ordem superior valendo uma unidade de milhar. 1 mais 4, 5. Mais 3, 8 unidades de milhar ou 8.000. 8.120, o nosso resultado final. E um último comentário. Em todos os meus exemplos, eu estou somando números com a mesma quantidade de ordens. Mas isso não é uma regra, tá? Você pode somar números com quantidades de ordens diferentes, respeitando o fato de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Então, vou deixar mais um exemplo aqui, contemplando dois números com quantidades diferentes de ordens e vou deixar como exercício para você fazer em casa. Então, realize aí para você treinar esta operação. 4.279 mais 827. E a gente se vê na próxima aula.